A TV Assembleia tem uma novidade, é o programa Inclusive, que sempre trata de assuntos para a inclusão de pessoas com deficiência, com igualdade e respeito. Vamos assistir? Olá! A partir de agora, vamos conhecer um pouco mais da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Está no ar o programa Inclusive, um espaço dedicado ao debate, informação e prestação de serviços. Inclusão é nossa palavra de ordem. No programa de estreia, contamos com a presença aqui no estúdio da deputada estadual do PSDB, Célia Leão, uma militante ativa da plena cidadania das pessoas com deficiência. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada, Júlia. Uma alegria poder estar novamente aqui na TV Assembleia, que presta um serviço fundamental, eu diria mais do que fundamental, imprescindível para todo o estado de São Paulo, para as pessoas que ligam a TV e assistem a TV Assembleia. E agora um programa absolutamente especial, Inclusive, que vai falar, contar, debater a questão das pessoas com deficiência, mais do que isso, os direitos, os deveres, a vida, o cotidiano, tudo aquilo que uma pessoa que tem uma deficiência vive, que na verdade vive o que as outras pessoas sem deficiência também vivem, né? O seu dia a dia, o acordar, o tomar banho, o sair de casa, a reabilitação, buscar trabalho, trabalhar, ter emprego, ter lazer, ter turismo, família, porque precisa entender que a questão da pessoa com deficiência ela é o todo, né? Não é um segmento que fica numa margem da sociedade. Já foi, isso é verdade, mas hoje tem que ser uma sociedade para todos, onde a pessoa com deficiência também se inclui. Eu estou muito feliz pelo convite da direção do programa e você como âncora desse novo programa. Obrigada. Então, deputada, conte um pouco pra gente sobre a sua história, como é a sua rotina, o seu dia a dia como cadeirante. A minha história, na verdade, Júlia, acho que ela acaba se confundindo com a história de milhares de pessoas que também têm algum tipo de deficiência. Nós sabemos hoje que as deficiências são múltiplas. Ou deficiência visual, física, auditiva, a antiga mental, a atual intelectual, deficiência múltipla. Existem vários tipos de deficiência e as deficiências não podem ser o grande problema da vida da pessoa, ela é um acessório da vida da pessoa. A minha história, ela se confunde com muitas outras porque eu fiquei paraplégica muito jovem num acidente de automóvel, como tantas outras pessoas no mundo, capotei o carro, caí fora do carro, naquela época não tinha cinto de segurança, faz muitos anos. Este ano, em setembro, vai completar 40 anos do meu acidente. E eu fiquei paraplégica, quer dizer, eu parei, simplesmente eu parei de andar. Alguém aí pode estar dizendo, muxa, mas como simplesmente? Andar é uma situação importante, né, de mobilidade, de facilidade, de normalidade. É verdade, quem pode andar tem que estar feliz por isso. E quem não pode andar também tem que estar feliz por estar vivo, não precisa ficar infeliz porque não anda. Então, o meu dia a dia é o dia a dia de todo mundo. É o acordar, é o tomar banho, escovar os dentes, pensar no dia, organizar a vida, sem dificuldades, com muitas dificuldades. Eu acho que o dia a dia de quem tem uma deficiência, seja ela física, intelectual, auditiva, visual, múltipla, nós vamos encontrar no dia a dia as grandes barreiras. Muitas vezes dentro de casa, outras no portão de casa, outra na hora do transporte para ir para a escola, ou para ir para o trabalho, ou para ir para a fisioterapia, para a reabilitação. Então, problemas existem, mas certamente as soluções também. E as soluções começam também com este programa, porque para nós termos uma sociedade inclusiva, como o programa chama Inclusive, mas para nós termos uma sociedade inclusiva, precisa de informação. A base equivocada do preconceito é a falta de informação. Então, se as pessoas tiverem informação e o programa vai levar essa informação, já está levando essa informação, ajuda muito na sociedade. Então, o meu dia a dia, ele é comum. Eu não sei se eu posso chamá-lo de normal, mas ele é comum. Segundo resultados divulgados pelo IBGE do último censo, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso representa 23,91% da população. A conscientização pela luta dos direitos das pessoas com deficiência aumenta a cada dia. Quais foram as principais mudanças que decorreram dessa conscientização ao longo destes anos? Olha, Júlia, eu diria a você e aos nossos telespectadores, amigos e amigas, que a conscientização é o melhor remédio para a questão das pessoas com deficiência.
Mas como eu disse há pouco, a conscientização ela não vem sozinha, ela vem com informação. E na verdade o Brasil começou a mudar desde 1981, se nós pudéssemos colocar um marco. Porque em 1981 foi o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E o mundo todo naquele momento, na década passada, já século passado, começou a pensar a questão e os problemas da pessoa com deficiência. O Brasil não ficou parado. Depois teve a Constituição de 1988. Com a Constituição de 1988, novos direitos foram garantidos a toda a população do Brasil. E as pessoas com deficiência que fazem parte dessa população brasileira também teve um capítulo à parte na Constituição Federal e depois vieram as constituições estaduais e as leis orgânicas dos municípios, que são chamadas constituições municipais. Com esse novo modelo de legislação, de lei, pôde a sociedade brasileira entender que pessoas com deficiência também tinham direitos. E esses direitos começaram a fazer a mudança no Brasil na prática do dia a dia. Então, uma criança que tem deficiência não pode ficar fora da escola porque ela tem deficiência. Uma criança ou um jovem, seja quem for, um idoso, não importa a idade, que tem algum tipo de deficiência, tem direito a saúde, educação, transporte, lazer, meio ambiente, como toda a sociedade. Então, essa conscientização começa a mudar na prática, no dia a dia, a vida de milhares e milhares de pessoas. Como você disse, somos mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Se nós levarmos em conta que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, que é o último censo nos dá mais ou menos isso também, nós temos 1/4 da população brasileira com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. É um número muito alarmante, muito alto. Mesmo que fosse 10% disso, já teria que ter sido cuidado com muita atenção. Mas sendo esse número, que é maior do que muitos países por aí, a Argentina tem, acho que ao todo, 36 milhões de habitantes. Nós temos mais pessoas com deficiência no Brasil do que a população da Argentina. Se compararmos com o Uruguai, que são 3 milhões, então dá para fazer 10 uruguais ou quase 20 uruguais. Então o Brasil precisa ter essa conscientização e pensar que pessoa com deficiência é gente como todo mundo. Só tem uma diferença, seja no ouvido, seja no olhar, no olho, seja na perna, seja no braço, seja amputado. Quer dizer, é uma diferença que não tira o direito de fazer a sua vida do dia a dia. Então precisa ter consciência, mas tem coisas para serem feitas ainda, porque estamos longe eu não diria, mas não chegamos ao ideal ainda. Qual o papel da sociedade na luta para a inclusão das pessoas com deficiência? O papel da sociedade é todo. A sociedade precisa, primeiro, entender que ela tem que ser inclusiva. Inclusive é homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, careca, cabeludo, todo mundo. E pessoas normais e pessoas com deficiência. O papel da sociedade é entender que ela não pode deixar uma parte dessa sociedade que ela também faz parte. Se nós pensarmos, vamos voltar nos números, 50 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, uma família é formada por mais ou menos 4 pessoas, vamos pensar por aí, quase que em cada família, ou próximo dessa família, tem alguma pessoa com deficiência. Então a sociedade tem que pensar que ela não tem o direito, além da legislação garantir esses direitos, ela não tem o direito de excluir ninguém. Até porque, Julie, te dizer sem nenhuma praga ao nosso telespectador, não é esse o caso, mas como é que nós podemos garantir que amanhã, no dia seguinte, qualquer pessoa, entre aspas, que viva a sua normalidade, não venha a ter algum tipo de deficiência? Nós vivemos num mundo, não é só Brasil não, o mundo todo. Tecnologia é maravilhosa, os avanços, mas também a velocidade que a vida hoje acontece nos traz muitos riscos todos os dias, nas estradas, nas piscinas, não é? No esporte, em tudo. E nós assistimos isso na televisão todos os dias. Pessoas que estavam normais, de repente, passam a ter algum tipo de deficiência. E nós temos, lamentavelmente, não pela deficiência, o lamentável, mas pelos acidentes, que a gente tem que chamar de lamentável, né? Tem corredor de carro de Fórmula 1, importante, famoso, campeão, que hoje está com uma vida ou uma sobrevida. E se sobreviver, tomara que sobreviva, deve ter alguma sequela, deve ter algum tipo de deficiência. Não quero fazer juízo de valor nenhum agora do futuro, que a gente nem tem bola de cristal. Mas para ter deficiência é muito fácil. É um parto mal feito, é uma gestação mal acompanhada, é uma bala perdida, ou melhor, uma bala encontrada, né? Porque se ela fosse perdida não faria mal a ninguém. Ela normalmente encontra a coluna ou outra parte do corpo que é importante para os órgãos vitais. E com isso as pessoas ficam deficientes. Além do que a terceira idade, o que a gente chama carinhosamente da melhor idade. E tomara que todos nós cheguemos aos nossos 60, 70, 80, 90, 100 anos. E parece que a longevidade vem vindo de verdade.
quer seja que a saúde está melhor, né? A tecnologia ajuda na saúde, as novas medicações, novos remédios. Quem tem mais de 40 ou 50 anos começa a ter também e sentir na pele algum tipo de deficiência. Então, deficiência tem que conviver na porta da nossa casa, dentro da escola, no teatro, na farmácia, no supermercado. E a sociedade tem que entender isso como uma coisa normal. Ou seja, ter uma deficiência ou ter uma diferença é algo normal no dia a dia de hoje. A hora que a sociedade entender isso, vai ficar mais fácil. A vaga de estacionamento não vai parar o normal, nem que seja por 1 minuto. A vaga do idoso vai ser respeitada, então precisa ter essa consciência. Você está assistindo o programa Inclusive. Nós vamos para uma pausa e voltamos já.